A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Vamos fazer a leitura de mais um livro. Família, um projeto de Deus. Proteção e graça no relacionamento conjugal e familiar. Suelen Santos. Editora Emanuel. Família, um projeto de Deus. Leremos agora o prefácio. Trilhando por meio das páginas desse livro, vem uma enchente de memórias de todos os lugares que andei. Enquanto as palavras eram escritas, algumas foram saindo quando eu ainda enfrentava uma dolorosa experiência. Gastei vários meses escrevendo, estudando, e uma maneira de pensar em palavras. Tudo que aprendi em meio à minha trajetória, estas palavras vêm e servem de inspiração a você que está enfrentando dificuldades em sua convivência conjugal. Eu nunca sonhei em ser uma autora, nunca, mas os sonhos de Deus são maiores que os nossos. A palavra no livro não são aquelas de uma escritora ambiciosa, mas de uma escritora que viveu quase todas as experiências escritas neste livro. Algumas palavras são muitos abruptas, outras são indivisíveis, mas esta é a palavra, é o meu primeiro livro, e ele, por ser o primeiro, tem um lugar especial em meu coração. E mesmo se pudesse, eu não mudaria sequer uma só palavra dele. Mas entrando um pouco em suas páginas, posso garantir que muitas palavras servirão como remédios para o coração machucado, devido à falta daquilo que mais é necessário em um relacionamento conjugal: o amor recíproco. Vivemos em um mundo onde os valores da família têm se diminuído a cada passo. Hoje em dia, os relacionamentos conjugais têm sido fracassados e a falta de amor tem atingido cruelmente nossa família, levando todos a sofrerem esse desgaste. A nossa sociedade não tem mais visto o casamento como sendo uma obra perfeita, elaborada por Deus. Com isso, dá prioridade à separação quando começa a sofrer as primeiras dificuldades na convivência do lar. Isso tem feito aumentar os indícios do divórcio. Aonde se afirma que não é errado divorciar-se, já que não estão satisfeitos com a pessoa que escolheram para se casar. Através deste livro, vou esclarecer à luz da Bíblia a respeito do casamento, o projeto perfeito de Deus para a vida de cada pessoa que escolhe o caminho do altar. Por que divorciar-se, se ainda há solução? Como manter seu casamento intacto, com todas as ameaças constantes sobre eles? A quem buscar quando a discórdia ou a desunião bate à sua porta de nossa união conjugal? Como encarar o divórcio? O que o divórcio causa na vida dos filhos? Qual a situação da esposa após o divórcio? Como você vê o casamento, como bênção ou como pesadelo? São temas que quero abordar com você através das palavras desse livro, pois sabemos que foi Deus quem criou o casamento, e como a família foi instituída por Ele, a separação não
está em seus planos. Por tudo isto, convido você a entrar comigo nessa leitura. Vamos juntos explorar este livro e aprender um pouco todas as formas de como construirmos uma união estável em nosso relacionamento familiar. Boa leitura a você e que Deus possa iluminar a sua vida e abençoar seu casamento e a sua família. Família, um projeto de Deus. A formação da família. Pelas mãos do Criador do universo, surgiu o primeiro casal, a primeira família. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus estabeleceu a família como base fundamental da vida social, moral e espiritual. E sua preocupação com a preservação da família é extremamente grande devido ao problema que vem ocorrendo, como a deterioração progressiva da estrutura social moral, bem como de seus valores. A família foi instituída por Deus no princípio através de Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E como já sabemos, primeiro foi criado o homem, mas seu trabalho criativo só pôde ser completo com a formação da mulher. Claro que o Criador poderia tê-lo formado do pó da terra, como fez o homem, mas ele preferiu criá-la do osso e da carne do homem, para que assim fosse seres perfeitos, uma verdadeira ligação. Por isso Deus nos mostra que no casamento o homem e mulher estão simbolicamente unidos em uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23. O objetivo do casamento deve ser mais do que compromisso. É necessário haver união. Um casamento sem união mútua não poderá superar as fúrias que surgirão para balançar a sua estrutura. Se o casamento não estiver estruturado em Deus, infelizmente não suportará e cederá ao fracasso total. Infelizmente, a criação de Deus está se deteriorando. O amor tem sido ausente em muitos lares, que por falta de união entram em colapso. Muitas coisas contrárias têm preenchido o espaço do amor na vida de muitos casais, fazendo com que o casamento, que era para ser perfeito, afunde e até mesmo se acabe. Porém, existe escape para todos que desejam salvar o seu casamento. Neste caso, a instituição mais forte na terra para impedir o avanço da deterioração do casamento é a Igreja de Cristo. Mas em muitos casos a igreja tem sido fracas, perdendo o seu poder de reação contra as ameaças. São milhares de lares se deturpando, rompendo seus laços amorosos por falta de união, e até mesmo o amor recíproco tem se acabado. Instituída por Deus, as famílias devem ser preservadas contra toda possibilidade de enfraquecimento e dissolução, pois a família representa a unidade básica de suporte da sociedade. Marcos, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Mateus, capítulo 19, versículo de 1 a 12. Infelizmente, são muitos os elementos corruptores que agem contra a família. E por esse motivo Deus tem estabelecido princípios básicos, mas mais vitais para a manutenção da família, os quais dão equilíbrio necessário para a preservação familiar. Um desses princípios é a união entre homem e mulher, mediante ao matrimônio. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Mateus, capítulo 10,
versículo 7. Para Deus, o casamento tem que ser vitalício, a família indissolúvel, e assim a vida conjugal deve apoiar-se no amor, que é sólido, fundamental para um ótimo relacionamento. Efésios, capítulo 5, versículo 25 e versículo 28 e versículo 33. Cantares, capítulo 8, versículo 6, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. É muito fácil descobrir quando um lar está sendo sufocado pelas ondas do desamor, pois ambos, marido e mulher, não conseguem esconder as suas más atitudes referente ao outro. Quando estão juntos, entram num curto-circuito, soltando faíscas que chegam a afetar toda a família. São palavras contrárias, derrubando a autoestima do outro, atitudes frias, ações prejudicadas que prejudicam o casamento. Por esse motivo, Deus precisa ser a principal pessoa no casamento e na vida familiar. Uma das ações mais prejudiciais para a união conjugal é o ciúme doentio, pois com este mal muitos lares foram destruídos. Outros entraram numa reta sem volta, levando ao assassinato. Mas num lar que é regido pelo amor, não existe espaço para o ciúme doentio e nem para outro tipo de males prejudiciais, como atitudes frias, agressões físicas, morais e emocionais e até mesmo palavras agressivas. A Bíblia diz que ninguém consegue magoar a própria carne. Efésios capítulo 5, versículo 29. Mediante ao casamento, marido e mulher formam uma só carne. Efésios 5 e 31. A união através do matrimônio faz com que o marido e a esposa se tornem uma só pessoa, de tal forma que muito pouco possa afetar um ao outro sem afetar a outra. Essa unidade matrimonial não significa que os dois percam a própria personalidade. Ao contrário, isso significa que ambos precisam cuidar um do outro com o mesmo cuidado indispensável a si mesmo. Mateus capítulo 19, versículo 4 e versículo 6. Outro fator essencial para que os cônjuges não sejam afetados pelo desamor é manter um relacionamento respeitável com dubilidade. Isto é possível somente se o casal deixar que Deus passe a ser o centro de tudo, o principal alicerce de sua união conjugal. Em meio ao casal, deve existir intimidade com respeito mútuo, para que a união a dois não se corrompa facilmente. Ambos precisam demonstrar que se amam acima de qualquer bem que venha possuir. Mas essencial para essa união é demonstrar o seu amor não somente através de palavras, mas de ações. Gestos de carinho fazem com que o casamento dure até que a morte os separe. Isto precisa se repetir por muitas vezes e diariamente, pois o amor evidente e demonstrado entre o cônjuge, cria um ambiente de felicidade e tranquilidade entre todos no lar. Próximo capítulo será a infidelidade. Deus abençoe. Este livro está disponível e você pode ter e adquiri-lo e fazer o estudo aí na sua igreja. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.